Meus amigos, estamos falando aqui diretamente da Igreja Família de Deus, do Mandacaru, em Jequié. E nesse dia eu quero meditar sobre um verso da Palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, verso 32. Está escrito assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse o próprio Jesus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que a palavra de Deus, ela tem um cunho libertador. Ela tem um objetivo de libertar o ser humano. E nós sabemos que a liberdade é algo sensacional. As pessoas gostam de viver em liberdade. Os pássaros gostam de viver em liberdade. Assim acontece com a fauna, com a flora. Eles têm liberdade para crescer cada dia, as plantas, as árvores, os animais, o ser humano muito mais. Ele quer ser livre. Essa liberdade tem sido buscada ao longo dos anos por vários povos que se fizeram escravos, se deixaram-se fazer escravos, ou foram feitos pelo poder da força e da violência de alguns antigos que tinham aquele espírito babilônico. O que nós observamos é que a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem dele sempre foi uma mensagem libertadora. Sempre foi uma mensagem visando dar autonomia à pessoa, ao cidadão, ao ser humano. E isso é muito claro explicado na palavra de Deus, porque quando Deus fez o homem, Deus não disse assim, dominai. Deus não disse para o outro, dominai. Quando ele fez os animais, sim, ele disse, olha, dominai. Dominai os peixes, dominai os animais, mas aos homens não. Os homens foi verdadeiramente dado a eles, foi dado para eles, para o homem, para a mulher, uma capacidade libertadora. Na sociedade moderna e na pedagogia moderna, o que mais se fala é sobre libertação. Tem um autor que fala da teologia da libertação, tem outro autor que fala sobre a pedagogia da autonomia. E se estuda muito isso hoje, principalmente os estudantes de humanas, eles estudam muito sobre essa questão de libertar, porque a liberdade é maravilhosa. Pois bem, Jesus ele vem trazer uma mensagem para nós, e aqui na palavra de Deus, Jesus fala a respeito disso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando para um povo que aguardava um libertador. O povo judeu, quando Jesus veio à terra, eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. E eles aguardavam, claro, um libertador, eles aguardavam um libertador militar, aguardavam um libertador político. E Jesus de repente começou a arrebanhar multidões. As multidões afluíam para Jesus, iam a ele todos os dias. Jesus às vezes tinha que se esconder para não ser visto toda hora por todo mundo, porque senão ele não podia ter uma vida privada. E Jesus o tempo inteiro atraindo multidões. Muitas pessoas, muitos judeus pensavam, ele pode ser o libertador. Alguns tiveram dúvidas, inclusive seus próprios discípulos, alguns deles tiveram dúvidas. Fala a Bíblia que no caminho de Emaús, lá no caminho de Emaús, quando os discípulos estavam andando, indo para essa aldeia, o próprio Jesus vem e se coloca no meio deles e começa a conversar com eles. E um deles diz assim, chamado Cleopas, diz assim, olha, nós estávamos aguardando que fosse ele que fosse o Redentor de Israel. Mas esse já é o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram, que disseram que houve morte, que ele morreu, que ele haveria de ressuscitar, mas já é o terceiro dia e até agora nada aconteceu. Jesus então continua andando com eles, vai com eles, e mais adiante Jesus se revela quando eles insistem para que Jesus fique mais um pouco, porque o dia já está escurecendo. E quando Jesus pega então e parte o pão, eles reconhecem que era o próprio Jesus que estava naquele momento falando com eles. Muito interessante, Jesus fala para eles de uma libertação espiritual, e eles estavam esperando um libertador de Israel. Naquela época, meus amigos, quando um integrante da família, quando um ente
querido, fazia algo na família de maravilhoso, de libertador, livrava alguém, era chamado de redentor. Jó inclusive diz isso. Lá no capítulo 19, no verso 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Muita gente tem realmente esperado e aguardado um libertador político, um libertador militar hoje em dia também. As pessoas têm aguardado também um libertador financeiro. Alguns têm aguardado um libertador financeiro, ou têm aguardado um libertador apenas das enfermidades. Mas Jesus vem e se apresenta muito mais do que isso. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade, ele mesmo diz, lá no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus estava querendo dizer aos discípulos, eles deveriam entender e compreender que a verdade, ela liberta, a verdade não aprisiona. E o que é que acontece hoje em dia em nosso meio? No meio dos evangélicos, de um modo geral, no meio da sociedade. A sociedade está se tornando cada vez mais escrava. As pessoas estão aceitando ser escravos. Nós já passamos da Lei Áurea faz tempo. Ela já chegou para libertar os escravos, mas algumas pessoas têm se deixado escravizar. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos tornar presa fácil de ninguém. Jesus veio trazer essa liberdade, mas muitas pessoas abrem mão dessa liberdade e se deixam aprisionar. Se deixam aprisionar por causa da religião, por exemplo. Para que uma corrente pior do que a religião? Uma corrente que deixa a pessoa agrilhoada, deixa a pessoa totalmente vulnerável à sociedade. A religião, o termo religião em si, vem do latim, do religare, e quer dizer religar uma coisa perdida, a comunhão perdida. Então, o sentido da palavra religião é um sentido legal, é um sentido bacana, mas a religiosidade que as pessoas praticam hoje em dia é uma religiosidade que faz com que as pessoas estejam sendo amordaçadas, com que a sua liberdade seja tolhida. E muitos preferem aceitar isso, ao invés de aceitar a liberdade que Jesus ensinou, quando ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amigo, para a pessoa ser liberta, ele tem que conhecer. E é aqui que está o grande problema hoje em dia, principalmente no meio do mundo evangélico. Muita gente, ele conhece a verdade ou a palavra de Deus apenas na superfície. Algumas pessoas estão apenas esquiando na fé e por isso não conseguem conhecer, porque quando eu conheço alguma coisa e eu continuo conhecendo, como diz a Bíblia lá em Oséias 6,3, e conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu conheço desse jeito, eu vou me libertando a cada dia, e eu vou me libertando a cada dia, e eu não vou permitindo que nada me aprisione. A religião tem aprisionado muitas pessoas, e ela é terrível, porque em nome da religião muitos matam, em nome da religiosidade muitas pessoas ficam contra os outros. Em nome da religião hoje em dia, algumas pessoas até que fazem parte de denominações, elas acabam traindo umas às outras. Em nome da religião em si, é o que tem se transformado, por exemplo, muitas denominações têm se transformado em religião. É quando alguém se aproxima, é quando alguém se junta ao próprio diabo para falar mal do outro irmão. É quando um líder se associa ao próprio inimigo para falar mal do outro irmão. Isso é uma prática religiosa. E a religião é terrível, gente. A religião, o que é que ela faz? A religião busca exatamente fazer o quê? Ela usa a força da lei para aprisionar as pessoas, para controlar as pessoas de que ela precisa para sobreviver. Isso faz a religião. A religião, ela usa a força da lei para que, através da força da lei, ela consiga controlar as pessoas que ela precisa para sobreviver. E o que é que algumas igrejas fazem? Usam a religiosidade ou essa religião também para controlar pessoas e fazer com que essas pessoas tenham a sua liberdade tolhida.
Tem gente que vai a uma igreja, que frequenta uma igreja, mas não tem liberdade de pensamento. Meu amigo, você que está me ouvindo aqui, olha, a palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, mas também de todo o teu entendimento. Entendimento é razão. E quando você é livre, você adora a Deus numa igreja, adora a Deus na rua, num culto público, você adora a Deus em qualquer lugar. Quando você é livre, você está ligado a uma instituição, você está ligado ao seu pastor, à sua pastora, ao seu líder, mas você não está ligado por uma religião. Você entende exatamente o que você está fazendo ali. Você não é escravo dele, você não é escravo dela. E é importante que cada um entenda isso. E quando Jesus nos fala de liberdade, é que eu tenho que ter a liberdade através do conhecimento. Não foi Paulo Freire quem inventou isso, que o conhecimento traz autonomia. Não. Quem disse isso, ensinou isso há mais de 2000 anos atrás foi o próprio Jesus. Ele é o grande libertador. Ele veio para o povo, não para ser um salvador e um libertador militar, ou um libertador político, mas ele veio dar uma libertação maior, uma libertação eterna, que as pessoas não entendem, não compreendem. Por isso, quando ele morreu na cruz, ele nos garantiu a vitória. Quando ele morre na cruz, ele diz: está consumado. Ele conclui a sua missão. E quando ele conclui a sua missão, foi justamente para que através dessa sua missão concluída, eu pudesse ser livre, eu não ficasse preso mais. As correntes não podem mais me prender, porque Jesus me libertou. Como que eu vou ser liberto de Jesus, do mundo, e vou cair dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, e ser preso por ela? Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Existem muitas mulheres que estão perdendo a sua feminilidade por causa da religião, por causa da igreja. Leia-se igreja quando falar nesse aspecto da religião. Tem mulheres que estão vestindo saiões, blusões, estão indo dormir com seus maridos e vestindo a camisa do candidato que perdeu a eleição passada, perdendo toda a sua feminilidade. Não porque a igreja diz que tem que ser assim, não porque na minha igreja tem doutrina. Doutrina é ensinamento, gente. Doutrina é ensinamento. As pessoas confundem costumes, ordenança de homens. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Colossenses: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês ficam observando isso ou aquilo? Não toques naquilo, não prove aquilo outro. Todas as coisas com uso se destrói. Jesus veio trazer liberdade para nós. E nesse aspecto, quando ele fala no contexto desse versículo, Jesus libertou uma mulher que estava escrava e que estava condenada à morte. Quando os fariseus a trouxeram a Jesus e disseram: ela foi apanhada em adultério. Eles usavam a força da lei para dominar as pessoas. Aquela mulher foi apanhada em adultério, em flagrante adultério. Eu acredito que eles tenham até armado uma cilada para ela, porque essas coisas não se faz às claras, se faz às escondidas. E eles, inescrupulosos, queriam pegar Jesus em alguma falha e diz para ele: olha, Moisés diz que tem que matar, que tem que apedrejar, e o senhor diz o que, mestre? Jesus não disse nada, Jesus apenas ficou escrevendo, porque existem momentos que o silêncio é a melhor resposta. Jesus não olhava muito a questão da religiosidade e do legalismo, Jesus olhava mais para as pessoas. Eles insistiram na pergunta, Jesus então diz para eles: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E eles estavam todos agrilhoados, presos pela sua própria consciência, porque quando Jesus diz isso, eles simplesmente começam a sair um a um, dos mais velhos aos mais novos, e não conseguem apedrejar aquela mulher. Jesus veio trazer liberdade. Então o único que podia ou poderia apedrejar aquela mulher. Pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus, ele ama a liberdade. Ele veio trazer a liberdade para mim. Ele veio trazer a liberdade para você, que não deve ficar preso a uma religião, que não deve ficar preso a um líder, que não deve ficar preso a uma igreja, a uma instituição. Muitas pessoas
são as que são libertas por Jesus e se tornam escravos de uma denominação, escravos de um líder, pessoas teleguiadas. Deus nos deu livre-arbítrio para viver esse livre-arbítrio intensamente, estarmos ligados às instituições que são as igrejas, mas nós não podemos ser escravos desses lugares. Então entenda isso, meu irmão, e busque a liberdade a cada dia em Cristo Jesus.